Dia Santo! Santo dia! Então, que alegria estamos aqui junto com você para darmos continuidade ao nosso curso de consagração. Junte aí todo mundo na sua casa, ligue para as pessoas para assistirem o programa, bote aí todo mundo para participar desse curso de consagração que a gente está fazendo. E hoje vamos dar início ao Tratado da Verdadeira Devoção. Um livrinho que São Luís de Montfort escreveu e que nossa comunidade também editou para trazer a vida de São Luís, a espiritualidade de Montfort, para mais próximo da sua vida. Este santo francês, como a gente já tinha falado um pouco sobre ele, fez com que tudo aquilo que da sua época fosse de conhecimento sobre Nossa Senhora pudesse ser colocado em um livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E em primeiro lugar, vamos parar para pensar nesse título. Por que será Tratado da Verdadeira Devoção? Muitas pessoas existem devoções a Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis. Natália, qual é a sua santa de devoção? São Padre Pio. Eu tenho devoção por Santa Teresa de Calcutá. Então, todos nós temos santos de devoção. Mas e a Santíssima Virgem? Qual é o culto que a gente precisa dar a ela? Nossa Senhora, ela é a criatura mais perfeita que Deus criou. Será que ela não precisaria de um culto especial? Sim, com certeza. Nossa Senhora na igreja, ela tem o culto de hiperdulia, ou seja, ela tem o culto acima da dulia. A dulia é o culto dado aos santos e a hiperdulia é o culto dado a Nossa Senhora. E a São José é o culto dado de protodulia e a Deus o culto de latria. Então, São Luís de Montfort, ele coloca esse tratado para que a gente possa entender um pouco mais da vida de Nossa Senhora dentro da nossa vida, né? Um caminho onde a gente precisa percorrer para que a gente possa tentar se parecer com Nossa Senhora. Claro, nós nunca conseguiremos nos parecer com Nossa Senhora, até porque Nossa Senhora é única, só existe ela. Mas nós precisamos fazer com que a nossa alma seja marianizada. O que é isso? Fazer com que Nossa Senhora esteja mais presente na nossa vida, as suas virtudes, toda a sua vida, como Nossa Senhora agiria nos nossos atos. Então, São Luís de Montfort fez com que a consagração a Nossa Senhora, esse método, fosse colocado a partir da Santíssima Trindade. É o que São Luís começa falando no tratado, né? São Luís, ele coloca a Nossa Senhora no desígnio de Deus e a partir daí fala de sua humildade, né? A humildade de Maria foi aquela chamazinha que fez com que brilhasse aos olhos de Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora é uma pérola neste mundo. Nossa Senhora, entre todas as outras mulheres de todos os outros tempos, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Você acha que Nossa Senhora é pouca coisa? Você acha que Nossa Senhora é uma mulher qualquer? Natália, você acha que Deus escolheria qualquer uma para ser a mãe dele? Claro que não. Não, gente. Deus precisou preparar Nossa Senhora. Deus precisou fazer com que a vida de Nossa Senhora fosse totalmente consagrada a Deus. Por isso a chamamos de Imaculada Conceição. Porque Nossa Senhora não tem pecado. É a nova Eva. E a humildade de Maria foi que chamou a atenção a Deus. Nossa, é preciso humildade. Gente, Deus, na sua onipotência, ele não precisaria ter enviado o seu Filho até a terra para que com carne e osso pudesse salvar a humanidade, mas ele quis. E como foi que ele quis? Por meio de Nossa Senhora. Sendo uma criança dependente. Isso mostra a humildade de Deus e mostra também a humildade de Maria, porque ela poderia ter dito: ah, eu sou a mãe do Salvador. Para chegar perto de mim tem que pedir uma audiência, tem que marcar uma reunião. Mas não, não é assim. Não é aquele nariz empinado, como muita gente é. É preciso humildade. É preciso reconhecer para que Deus também possa olhar para nós. A nossa humildade, vamos dizer, que é a porta de entrada para que a gente consiga entrar no céu. Somente as criancinhas herdarão o reino dos céus. Porque as crianças são humildes. Ela fala com você, assim como fala com o Papa, assim como fala com o padre, assim como fala com o irmão dela, do mesmo jeito. Essa humildade é para chamar a atenção a como devemos nos dirigir a Deus. E São Luís de Montfort fala que Nossa Senhora é esta obra-prima.
Imagine aí você é um artista. Imagine que você é Van Gogh, né? Você é Picasso. E faz uma obra de arte, né? Nossa, eu botei todo o meu esmero, coloquei tudo aquilo que eu podia, todas as minhas forças para construir esta obra de arte, né? E foi o que Deus fez com Nossa Senhora. Nossa Senhora sendo chamada o eco de Deus, sendo chamada este novo horizonte, fez com que tudo aquilo que fosse de graça descesse sobre ela, para que assim ela pudesse também derramar as graças a todos os seus filhos e receber também de Jesus. Por conta disso, São Luís, no capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, que vamos estudar hoje, ele nos coloca o título como necessidade da verdadeira devoção a Maria Santíssima. E por quê? A necessidade é uma coisa que não pode ser feita de outro jeito, né? A gente tomar água é uma necessidade. Se a gente parar de tomar água, vai chegar um tempo que a gente vai morrer. Então, uma necessidade é você precisar olhar para a sua essencialidade. É algo essencial, não pode faltar na sua vida. Como dizia o Papa Paulo VI, para sermos cristãos, precisamos ser marianos. Para sermos verdadeiramente cristãos, precisamos ter uma devoção especial para com Nossa Senhora. E isso, São Luís, ele nos coloca primeiramente fazendo uma relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, né? São Luís, no artigo 1º, que fala sobre os princípios, ele coloca que Deus quer serviço de Maria na encarnação. E esse serviço de Maria na encarnação, ela se dá de 3 formas, né, Natália? A Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é essa relação de Nossa Senhora sendo mãe, filha e esposa? Verdade, é uma relação tão íntima, né? A gente pode pensar que Deus Pai, a relação de Deus Pai com a Virgem Maria, né? Aquele que criou ela, que pensou nela, que deu o milagre, que fez nascer realmente ali a Virgem Maria por um milagre, né? Porque Santana não podia gestar, né? E de fato nasceu ali, né? E aí o próprio São Luís vem dizer da relação entre Deus Pai e a Virgem Maria, né? Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagre em vida, pelo menos manifestos, embora tivesse dado poder para isso. De fato deu, né? A Virgem Maria foi aquela que foi o intermédio do primeiro grande milagre que o Jesus fez aqui na terra, né? O milagre nas bodas de Caná. Ela antecedeu aquela necessidade dos noivos naquela festa de casamento. Ela olhou para a necessidade daqueles seus filhos, né? E o próprio Jesus, ele tem uma relação muito íntima que a gente vai ver particularmente através da submissão, né? O Jesus Filho que se submete àquilo que sua mãe pede, que se submete àquilo que sua mãe tanto suplica, né? Que é justamente olhar para os seus filhos, né? A Virgem Maria que está ali educando o menino Jesus, a Virgem Maria que está ali durante toda a sua caminhada, né? Enquanto filho de Deus, mas também enquanto filho seu, né? Então a Virgem Maria está ali ao seu lado. E a relação com o Espírito Santo, que é tão íntima, né? A Virgem Maria está muito unida do Espírito Santo, porque ela mesma permitiu que o Espírito Santo entrasse nela, né? Invadisse sua alma e tomasse conta do seu ser. A Virgem Maria não tem como dissociar o Espírito Santo da Virgem Maria, né? Porque eles estão tão unidos que foi capaz de gerar o próprio Jesus, né? Então não há como dissociar o Espírito Santo da Virgem Maria. E isso é muito importante porque a gente pensa que Nossa Senhora não está junto com a Santíssima Trindade, né? Nossa Senhora é a parte, assim, da devoção, né? Pelo contrário. Ela faz parte da Santíssima Trindade. Exatamente. Nossa Senhora, ela se relaciona de uma maneira tão íntima que, assim como São Luís fala, né? Não tem como separar o calor do sol, assim como não tem como separar Nossa Senhora de Jesus. E Jesus participa da Santíssima Trindade. Jesus é a Santíssima Trindade, na verdade. Então, essa relação também é necessária na santificação das almas, né? São Luís coloca que a obra da Santíssima Trindade em Nossa Senhora é, de certa forma, em 3 pessoas para que se derramem sobre a humanidade, né?
a criação por Deus Pai, a salvação por Deus Filho e a perseverança pelo Espírito Santo, né? A vida no Espírito Santo. Então vejam que Nossa Senhora participa de todas essas etapas. E né? o interessante, né, que quando São Luís vem colocar a submissão que Jesus teve à Virgem Maria, né, ele vem dizer que muito mais, ele deu glória, Jesus deu glória a Deus, sendo submisso à Virgem Maria, do que nos seus outros anos de vida na Terra, passando por milagres, fazendo prodígios. Então, muito mais o próprio Jesus, né, ele deu mais glória a Deus, sendo submisso à Virgem Maria. E aí a gente tem que imitar essa submissão de Jesus, né? Essa submissão que foi capaz de muitas vezes voltar para casa. Vamos pensar naquele dia em que Jesus estava lá no templo com os doutores da lei. Jesus estava fazendo algo muito lícito, ele estava falando sobre as coisas do Pai dele, ele estava comunicando a boa nova. Aquilo que, de fato, ele veio aqui na Terra com esse propósito de fazer, né? Mas ele, quando percebe que sua mãe, ele não comunicou a sua mãe que estava ali, logo ele volta para a sua casa, né? A Virgem Maria diz: onde estavas? Eu e teu pai estavam a te procurar. Mas aí ele volta para a sua casa. A Sagrada Escritura vem dizer posteriormente, né? E aí a gente precisa imitar essa submissão do Senhor. Porque, veja, ele sendo submisso, ele conseguiu agradar muito mais a Deus. Então, é essa submissão, é esse se despojar nas mãos da Virgem Maria que a gente precisa começar a praticar, né? A exemplo do próprio Jesus. Não é algo que a gente está inventando, né? Mas é algo que o próprio Deus, ele fez isso. Ele quis passar pelas mãos de uma humana, mas aquela com que Deus depositou todas as graças nela. E isso, São Luís de Montfort coloca muito bem no tratado, né? No segundo princípio, ele fala dessa santificação das almas com a obra da Santíssima Trindade em Maria, né? Então, existe aquela famosa música: Deus juntou todas as águas e fez o mar, juntou todas as graças e fez Maria. Então, é justamente toda esta graça de Deus que se derramou em Nossa Senhora, que fez com que, através da união com o seu próprio Filho Jesus, pela ação do Espírito Santo, pudesse trazer a salvação para toda a terra. E isto, ele nos fala justamente como Natália falou, dessa submissão que Jesus precisou ter a Nossa Senhora e a São José também, a seus pais. Isso mostra o quanto a família de Nazaré é importante, né? O quanto a família é importante de uma forma geral, mostrando que a mãe tem o seu papel, o pai tem o seu papel, o filho tem o seu papel, né? E isso, São Luís ele coloca no número 27, você pode acompanhar no tratado. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que Nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra, né? Então, Natália, a gente pode perceber que mesmo Jesus vindo ao seu seio, ele não deixou de ser Deus, né? E por isso que ele é chamado, que ela é chamada de Mãe de Deus também. Então, essa relação de Jesus, filho de Maria, a gente precisa olhar com um olho não somente humano, mas também divino, não é verdade? Sim, sim. O próprio catecismo da igreja, né? A gente já falou várias vezes nos outros programas que o próprio catecismo ele vem dizer que a natureza de Jesus são duas, né? Ser homem e ser divino, né? Então, não tem como dissociar. A gente precisa olhar com os olhos de Deus, né? Olhar com os olhos que a própria Virgem Maria vem a colocar em nós, uns olhos que venha depositar em nós a graça de acreditar que Jesus tem duas naturezas, porque isso é um dogma de fé, né, de fato. Então é preciso entender que não tem como dissociar essas duas naturezas. Então o próprio Deus, ele quis se submeter à Virgem Maria. Vamos pensar que ainda Deus Pai quis submeter à Virgem Maria, porque ele quis que seu filho viesse através de uma mãe, né? Podemos pensar que Jesus poderia ter vindo aqui na Terra descendo gloriosamente, né? Ele podia muito bem fazer isso, mas não. Deus Pai, ele planejou a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador. Isso mesmo. E, Natália, a relação do Espírito Santo com Nossa Senhora na encarnação, ela também é muito importante para a gente perceber
que foi um momento singular na vida de toda a humanidade. Né? Sim. O sim de Nossa Senhora fez com que, vamos dizer, o percurso humano fosse mudado totalmente. E a gente pode perceber isso de maneira muito clara quando a gente pensa no ano que a gente está, 2018. 2018 o quê? Depois de Cristo. Né? Então veja, o nascimento do próprio Cristo fez com que toda a humanidade parasse para perceber que Deus estava se encarnando no seio de Nossa Senhora. Mas Deus se encarnando, trazendo o Filho Jesus para o seio de Nossa Senhora, fez com que Nossa Senhora se tornasse rainha também. Já que Jesus estava sendo o rei de toda a terra, Nossa Senhora se torna rainha. Né? E essa realeza de Nossa Senhora, São Luís coloca no tratado também, que ela impera aos anjos e aos bem-aventurados. Então, no número 28, a gente percebe que Nossa Senhora, sendo mãe do próprio rei, precisa ser rainha. Né? E essa realeza, ela faz com que as graças todas passem por ela, sendo a dispensadora, mandando a quem quer, como quer, quando quer, porque ela é a medianeira de todas as graças. E essa relação a gente consegue enxergar fazendo com que Deus seja nosso pai e Maria nossa mãe. Mas muitos cristãos não acham isso, Sim, né? o próprio São Luís vai colocar, né? Se você não é capaz de ver Deus, de ter Deus como pai, não tem como ter a Virgem Maria como mãe, né? Então, se você também não é capaz de dizer que Deus, sendo pai, é rei nosso, você também não será capaz de dizer que Maria, sendo mãe, é rainha nossa, né? Então, não tem como chamar Deus de pai e não dizer que a Virgem Maria é mãe, né? Seria totalmente algo ilógico, né? E ao lado de todo rei tem sempre sua grande rainha, né? Não tem como separar, né? E um grande rei merece uma grande rainha, né? Então, Deus, sendo o grande rei nosso, ele merece, sim, uma grande rainha, que é a Virgem Maria, né? Que é soberano do céu, da terra e dos infernos. Muita gente, quando diz assim, dos infernos, aí diz, vixe... Dos infernos? Dos infernos? Sim, dos infernos, né? São Luís vem colocar no livro o Tratado da Verdadeira Devoção e também no livro O Segredo do Rosário, ele vem dizer assim, que a Virgem Maria, ela comanda o inferno, né? Que não tem como a Virgem Maria pedir algo a algum demônio que ele não faça, né? É um temor muito grande Exatamente. que os demônios têm, um respeito muito grande, até porque foi ela quem pisou a cabeça da serpente. E que irá pisar, né? Ainda vai continuar. O próprio Deus deu a ela essa missão, né? De reinar aqui na terra, né? E também no céu, né? Então, tenhamos a Virgem Maria como rainha dos nossos corações, né? E ter a Virgem Maria como rainha dos nossos corações, é preciso que sim, eu tenha Deus como pai, mas muito mais ter a Virgem Maria como mãe, para que de fato ela possa vir a regir a nossa vida, né? Ela possa vir a nos aperfeiçoar, a embelezar, colocar virtudes em nós. Através da condição de ter a Virgem Maria como rainha, eu consigo atrelar ela à minha vida, né? Porque se eu deixo ela como simplesmente minha mãe, né? Então eu não vou a ter como rainha do meu coração. A gente não vai conseguir chegar à escravidão de amor. Exatamente, né? Então eu preciso me ter como a condição de servo desta rainha, né? Me ter como a condição de realmente escravo desta rainha, para que ela possa de fato me utilizar, e para que ela me utilize, ela precisa depositar em mim as suas virtudes, né? E assim eu vou crescendo em Deus. E Nossa Senhora, ela é rainha do céu e da terra por graça, assim como Jesus Cristo o é por natureza. Sim. E conquista, né? Nossa Senhora, ela foi colocada como rainha, né? Foi o próprio Deus que escolheu. E isso Jesus já o recebeu por essência, a sua natureza, né? Deus, na sua infinita bondade, olhou para a sua pequena serva e a fez rainha. Até porque ela diz, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, né? E São Luís coloca uma segunda consequência. A primeira foi que Nossa Senhora é rainha dos nossos corações. E a segunda consequência é que Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. E essa salvação, meu irmão, ela não é simplesmente
você fazer coisas boas aqui na terra. Pelo contrário, você fazer coisas boas não garante o céu. Mas é preciso fazer com que a sua fé seja alimentada pela graça de Deus. Fazer com que Nossa Senhora ela seja muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último, que é a salvação. Deus, ele espera ansiosamente para que todos os seus filhos o tenham sempre próximos. São Padre Pio, ele dizia que ele ficará na porta do céu esperando todos os seus filhos passarem. Então, se São Padre Pio disse isso, imagine Deus, a saudade que ele tem em fazer com que um abraço seja feito novamente, né? Porque nós nascemos do Pai e para o Pai devemos voltar. São João Damasceno, né, ele vai falar, e o próprio São Luís, ele cita ele, né, dizendo assim: ser devoto ao Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar, né? Então, a Virgem Maria, ele deu a cada um de nós que está aqui buscando essa consagração, né? E buscando essa renovação de consagração. Deu a Virgem Maria a nós porque Ele quer nos salvar, né? Então, se você está agora assistindo esse programa, não é à toa, meu irmão. Porque Deus está colocando uma grande arma de salvação na sua vida, que é a Virgem Maria, para que ela venha, de fato, lhe servir como um meio muito necessário para a salvação, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, Natália, é muito fácil, eu consigo também, através do meu santo, de devoção. Consegue, meu irmão, mas através de um meio muito mais difícil. Nós estamos aqui propondo um meio muito mais fácil de se chegar à salvação, né? Todos os outros meios você conseguirá? Conseguirá, se você utilizar de todos os seus instrumentos, né, digamos assim. Mas, através da Virgem Maria, você conseguirá, por muito mais fácil, muito mais seguramente, você conseguirá isso perfeitamente. É só você parar para pensar na vida dos santos, né? Procure um santo que não foi devoto de Nossa Senhora. Eu dou 5 segundos para você pensar em um santo que não foi devoto de Nossa Senhora. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, achou? Não tem, gente. Não tem um santo sequer que não foi devoto de Nossa Senhora. Então, se você quer ser santo, seja devoto de Nossa Senhora. Mas, Flávio, eu não consigo ser, é muito difícil para mim ter a devoção a Nossa Senhora. Eu tenho um certo receio. Mas, meu irmão, continue estudando o Tratado da Verdadeira Devoção, que São Luís vai falar desses devotos, desses falsos devotos que têm essa devoção, de certa forma, escrupulosa, né? Que tem medo de dizer: ah, eu te amo, Nossa Senhora, por medo de desonrar a Jesus. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. E o engraçado é que São Luís vai dizer que ela é muito mais ainda necessária para aqueles que querem uma particular perfeição de vida. Os santos, meu irmão. Então, Deus não te quer somente para que você alcance a salvação, mas para que você seja um santo reconhecido, um santo de altar, né? Que é colocado nos altares. Então, meu irmão, pratiquemos essa perfeita devoção à Virgem Maria, busquemos nos assemelhar a ela, busquemos a ela ser rainha dos nossos corações, né? Busquemos a ela porque o próprio Deus também se utilizou dela, o próprio Pai também se utilizou dela, o Espírito Santo se utilizou dela. Não há como dispensar qualquer graça, qualquer dom sem que passe pelas mãos da Virgem Maria. Os dons que são próprios do Espírito Santo, né? A própria Sagrada Escritura vem dizer que os dons são próprios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo deu a ela o intermédio de ser a dispensadora de todos os dons. Então, imitemos, estejamos ao lado da Virgem Maria para que ela possa nos ajudar nesse caminho de perfeição, nesse caminho de salvação. E estas pessoas que buscam, né, essa perfeição de santidade, esta vida onde o próprio Cristo vive, faz com que a gente pare para pensar no terceiro ponto que São Luís coloca, que estas pessoas são chamadas a ter uma particular vida nos últimos tempos. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar, nem mesmo o Filho sabe o tempo em que chegará a segunda vinda gloriosa. Mas até lá a gente precisa se preparar. E essa preparação, os filhos de Deus precisam fazer com que a sua vida seja um modelo, né? Seja uma referência. E quem é a nossa maior referência? Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela
é aquele farol que diz, ei, venha pra cá que aqui é seguro. Coloque seu barquinho aqui, vai dar certo. E Nossa Senhora, Natália, ela nos alimenta, nos nutre, nos dá força, nos dá as armas necessárias pra gente lutar nesses últimos tempos, não é verdade? Exatamente. Esses últimos tempos que a gente diz assim, ai, já tá tão cansada, já esperei tanto tempo por essa volta gloriosa, ele não vai vir mais não, Fábio, porque ele não disse que ia vir, né, e até agora não veio. Pois é, mas a gente deve esperar por aquele que vem, ele disse que iria vir. Ele não disse eu não vou vir, ele disse eu vou vir, né, e chegará como ladrão, né. A própria Sagrada Escritura vem dizer que ele chegará como ladrão. Então o ladrão, ele não vai à sua casa. Você não sabe a hora que ele vai invadir a sua casa. Ele não liga pra você dizendo assim, ei, daqui a meia hora eu tô chegando aí, viu? Exatamente. Ele age inesperadamente. Então, que possamos, né, sermos aqueles policiais ali Vigilantes. em ordem de batalha, né? Os vigiantes em ordem de batalha, né? E quem é aquela que está à frente dessa batalha? A própria Virgem Maria, né? Ela está ali comandando esse exército. Mas ela é muito educada, como o próprio Jesus, né? Verdade. Ela não seria diferente, né? Ela ensinou isso a Jesus, digamos assim. Ela ensinou a educação ao Senhor, né? Então a Virgem Maria, ela só irá comandar o seu coração, ela só irá comandar esse exército a partir do momento que eu, que Flávio, que todos nós dizemos assim, Virgem Santíssima, comanda o nosso exército, vem ao nosso auxílio, né? E aí ela quando a gente se entrega, o próprio São Luís vem dizer, quando a gente se entrega à Virgem Maria, ela muito mais se entrega a nós. Então, se entrega à Virgem Maria, sabe por que ele diz isso? Que ela muito mais se entrega a nós? Porque a Virgem Maria, ela é santa, ela é imaculada, ela não pecou. Se a gente é capaz de desistir, a Virgem Maria nunca foi capaz de desistir, ela foi até o fim, ela foi até o Calvário. Então, se ela foi até o fim, se ela foi até o Calvário, ela jamais desistirá de você. Então, talvez você até, no meio dessa caminhada, você possa pensar assim, eu vou desistir, porque é muito difícil. Ninguém está propondo algo fácil para você, né? Mas também não é impossível. Exatamente. Ninguém aqui está propondo algo fácil, mas não é impossível, porque o próprio Deus, os próprios santos alcançaram essa santificação, né? Então, é possível, meu irmão, não desista. A gente tem que sempre pensar assim, existem modelos para a gente seguir, existem caminhos para a gente caminhar, né? Não dizer assim, não existe. Não existe fórmulas, não existe caminhos. Se a gente for colocar sempre o pecado como a única visão nossa, a gente nunca vai conseguir, né? Então, é preciso verdadeiramente pensar nesses modelos que existem na nossa vida. E que a Virgem Maria é esse grande modelo, né? Ela não pecou, ela foi imaculada sempre, né? Verdade. E tem uma música na nossa comunidade que fala justamente sobre este período, né, em que a gente precisa lutar, né? Venha o reino da Virgem Maria e então o reino de Jesus. Venha o reino da Virgem Maria e então o reino de Jesus. Então, para que Jesus possa vir na sua segunda vinda, Nossa Senhora precisa estar reinando nos nossos corações. E ela precisa de apóstolos. Com certeza. E precisa esses apóstolos... daquelas pessoas fortes. Isso. Né? E esses apóstolos somos nós, né? Você não pense que você é qualquer um. Você é um grande apóstolo da Virgem Maria, né? Se São João foi aquele que recebeu a Virgem Maria em sua casa, levou a Virgem Maria à sua casa, então certamente você agora está recebendo essa missão de levar a Virgem Maria para sua casa, né? Ser um outro João. Ele não é o discípulo amado, né? Então, que sejamos os discípulos amados da Virgem Maria, né? E São Luís coloca no tratado que estas pessoas serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas na mão do poderoso, serão filhos de Levi, serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, serão nuvens torturantes, serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, né? Natália, esses apóstolos dos últimos tempos, a gente precisa realmente saber como são, porque a gente precisa se preparar, né? A gente não mexe no aplicativo de celular, por exemplo, se a gente não souber mexer, não é verdade?
Então a gente precisa saber o que é que um apóstolo precisa ser. Como é, Natália, esse apóstolo dos últimos tempos? Como é, né, ser um apóstolo dos últimos tempos? Certamente um apóstolo, ele é aquele que segue o Senhor, né? Um apóstolo é aquele que está no mesmo caminho do Senhor. Os discípulos foram esses, né? Os apóstolos foram esses de Jesus. Foram aqueles que estavam no caminho do nosso Senhor, seguindo Ele, buscando estar com Ele, buscando imitar a Ele. Não foi isso que Ele pediu para que fizesse depois? Para que anunciasse, eles fossem os anunciadores da Boa Nova, né? Comunicassem a todos eles. Então, nós recebemos essa missão agora, de sermos comunicadores, enviados para realmente a missão. Você agora está sendo enviado para a missão. A missão de quê? De fazer a Virgem Maria mais conhecida e mais amada, de preparar a boa nova, que é a volta gloriosa do nosso Senhor, né? Então, você está recebendo esta missão agora. De aí comunicar. Não, meu irmão, não pense que o Senhor não vai vir. Tire isso da sua cabeça, Ele vai vir, certo? A gente não sabe a hora, mas Ele vai vir, né? E virá como um ladrão, repito. Então, preparemos esse reino do Senhor, né? Para que Ele venha e para que as pessoas conheçam desse Jesus, né? Quantas pessoas ainda não conhecem nosso Senhor, né? E imagine, se o povo não conhece nosso Senhor, imagine aí, Nossa Senhora, né? Se o próprio Deus eles não conhecem, então a Virgem Maria, né? Mas aí São Luís vem colocar que a Virgem Maria, nesses últimos tempos, ela está sendo muito mais conhecida. Justamente porque as pessoas começaram a compreender que a Virgem Maria é o meio mais eficaz de se alcançar a salvação. E por isso ela está sendo muito mais reconhecida nesses últimos tempos. Mas é preciso ainda mais, é preciso mais pessoas conhecerem, é preciso mais pessoas amarem, né? Então você recebe esta missão hoje, de ser o comunicador desta mãe, de ser o comunicador dessa rainha, né? Para que você possa realmente conduzir essas pessoas. Muitas pessoas não compreendem porque a Virgem Maria chega até a sua casa. Sei lá, a mãe rainha, né? Às vezes chega à porta da sua casa. É justamente para isso, meu irmão, para que você possa mostrar aos seus familiares, aos seus amigos e fazer ela conhecida e mais amada. E este é o propósito do discípulo da Mãe de Deus. Sim. Né? Nosso carisma é fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada. Então, se você está recebendo esta formação na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, é porque nós estamos fazendo com que o nosso carisma se exale, né? Fazendo com que o seu coração seja preparado para a segunda volta de Jesus. E como é que você deve se preparar? O que é que você tem que fazer? Se você conhece o nosso projeto de santificação do clero, na oração final, você já deve ter parado para pensar sobre esta frase. Que leve nos lábios a palavra de Deus, nos ombros o estandarte da cruz, o rosário na mão esquerda e o crucifixo na mão direita, e os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração. Então vejam que o apóstolo dos últimos tempos é esse que é chamado a fazer com que sua vida seja aquele ponto onde as pessoas olhem e vejam Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela precisa fazer com que todo o seu exército se pareça com ela. Porque se Lúcifer, ele se sentiu humilhado por ser vencido por uma mulher, uma humana, imagine por um filho de Deus, né? Imagine por nós. Então, meu irmão, faça com que a sua vida seja uma vida repleta de Nossa Senhora. Para que você tenha nos seus lábios, nos seus ombros, nas suas mãos e no seu coração a presença de Nossa Senhora. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo nestes últimos tempos é para preparar o nosso coração, o coração das pessoas, para que receba Jesus de uma maneira não inesperada, né? Mas de uma maneira vigilante, onde eu preciso me preparar hoje. Se Deus me concedeu a graça de estar vivo neste dia, eu preciso fazer com que o meu coração esteja preparado. E quando São Luís vem colocar esses instrumentos, né, o terço, a cruz, os Sagrados Corações de Jesus e Maria, ele vem realmente nos colocar instrumentos de salvação, né? Armas, se a polícia, se um guarda, ele utiliza de um chicote, ele utiliza de uma arma química, né? Nós, enquanto exército da Virgem Maria, nós utilizamos do Santo Terço, nós nos utilizamos da cruz, né? Nós nos utilizamos também dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.
Então, são instrumentos que nos levam a esta imitação mais perfeita da Virgem Maria, né? A cruz, São Luís vai dizer que não deve ser olhada somente como um fardo, um peso, um local de sacrifício, né? Não somente deve ser olhada desta forma, mas também deve ser olhada como um caminho de salvação, o meio de salvação, né? O meio em que se deu toda a graça santificante do nosso Senhor, não é isso? Exatamente. Então, através da Santa Cruz, nós devemos olhar para ela com um outro olhar, né? E São Luís vem acrescentar ainda mais que nossas cruzes são adocicadas pela Virgem Maria, né? Que não devemos jamais reclamar das nossas cruzes, porque a Virgem Maria está conosco a adocicar as nossas cruzes. É verdade. E, meu irmão, que hoje, nesta formação, você compreenda quais são essas necessidades, né? De por que ter Nossa Senhora como uma perfeita devoção, de por que se consagrar a Nossa Senhora. E que você, neste dia, possa estar animado para ser esse apóstolo dos últimos tempos, fazendo com que o seu coração seja terra espiritual, seja terra de Deus, seja terra de Nossa Senhora, para que aí o Espírito Santo possa habitar. Então chegamos a mais um final de um programa, que você possa permanecer no nosso curso de consagração. Hoje foi só o primeiro capítulo, né? Ainda temos muitos outros programas para dar para vocês, para passar esta formação. E se você quer adquirir o Tratado da Verdadeira Devoção, se você mora em Natal, você pode ir na loja Sagrada Família, que fica atrás da Catedral Metropolitana, e adquirir o Consagra-te, as Bem-aventuranças e o Tratado da Verdadeira Devoção. Lá você vai ter toda a formação do tratado, juntamente com os exercícios espirituais, relacionando com as bem-aventuranças. Então, caso você não mora em Natal, você pode adquirir pelo nosso site www.discípulosdaMãeDeDeus.com.br. Lá você encontrará não só o tratado, mas também outros livros de formação, assim como vídeos e artigos, onde você vai poder se formar mais sobre Nossa Senhora. Então, precisamos nos despedir. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora e cheirinhos.